qual o motivo, né, de os elefantes marinhos estão aparecendo no litoral, a importância do descarte adequado do lixo, proteção do ecossistema marinho, aliás, os cuidados que os veranistas, né, Lucrece, têm que ter. Seja bem-vindo, Maurício. Maurício Tavares, do Seclimar, está aqui no vídeo com a gente. Uma boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Paulo. Tudo jóia? Muito obrigado pelo convite. Uma satisfação estar conversando com vocês. Boa tarde também para o Tenente Lucrécio. Um prazer também estar conversando. A gente tem uma relação muito boa com o Corpo de Bombeiros, né? A gente faz um trabalho desde 2017 de uma capacitação. Eles nos auxiliam muito nos registros animais que encalham, então tenho muito apreço pelo trabalho dos nossos bombeiros. Me diz uma coisa, eu vou começar com a minha pergunta, é aquela que está deixando aí o nosso litoral meio que preocupado, de certa forma, ou de outra, assim, a curiosidade, né? Como anda aparecendo animais marinhos na beira da praia, tanto vivo quanto mortos. Os mortos a gente já tem uma ideia de por quê, mas o que está acontecendo hoje em dia, Maurício? Então, Paulo, na verdade não tem nada de errado, né? Talvez Tá. eu trabalho já há 26 anos, né, com esses encalhes de animais na beira da praia. Comecei em 1999, quando eu ainda estava na faculdade, né, me graduando. E o Rio Grande do Sul ele tem como característica a ocorrência de muitas espécies, né, de animais desse grupo que a gente chama de tetrápodes marinhos, para as pessoas leigas, pensando nos animais vertebrados, tirando os peixes, o que sobrar é os tetrápodes. Então, aves marinhas, tartarugas marinhas, mamíferos marinhos, né? Todos esses animais ocorrem numa grande quantidade, assim como os peixes. A gente sabe que aqui é um grande pesqueiro, né? Vem muitos barcos para cá pescar de Santa Catarina, São Paulo. Isso se deve ao encontro de duas correntes, né, marinhas de grande escala que existem. Uma que vem do norte, chamada de corrente do Brasil, ela vem com águas quentes, pobre em nutrientes e com uma salinidade alta. E do sul, de origem subantártica, a gente tem uma outra corrente, que é a corrente das Malvinas, que tem água gelada, ela é rica em nutrientes e salinidade baixa. O que acontece? Essas duas correntes, elas estão o tempo inteiro interagindo, né? Elas se juntam, formando uma área chamada de convergência subtropical ou confluência Brasil-Malvinas. Essa é uma área que ela não é estanque, ela é móvel, né? Então, o que acontece? No verão, a corrente quente empurra a gelada para baixo e no inverno, o contrário. Então, a gente está sempre sob essa influência e essa maior predominância no verão da corrente que vem com a água quente faz, então, esse câmbio de fauna, que vai trazer, por exemplo, as águas vivas, vai trazer aquela água mais limpa, mais quente, e no inverno a gente vai ter aquela entrada de água gelada rica em nutrientes, que vai misturar e vai trazer, então, lobos marinhos, pinguins, tá? Então, basicamente, a gente tem uma composição de fauna muito grande, tem muitas espécies que vêm para cá para se alimentar, e por isso, então, a gente tem muitas delas ocorrendo no mar, e, consequentemente, como tem muito bicho no mar, muitos deles, quando morrem, acabam aparecendo na beira da praia. Então, o que a gente enxerga na beira da praia, quando vê um animal encalhado, é uma fração do que morreu no mar, né? Nem todos eles encalham. E, por exemplo, nesse início agora de ano, na semana passada, por exemplo, a gente teve um encalhe maior do que a gente tem na média para o mês de janeiro, né? Em uma única saída, eu registrei 55 animais entre Tramandaí e Dunas Altas, encalhados mortos, né? Isso para janeiro é bastante. Por quê? Não é que não encalhem animais, encalham, mas todos no mesmo dia serem encontrados durante a nossa rotina de trabalho é grande, porque no verão ocorre muita remoção das carcaças da orla, pela prefeitura, pelo próprio guarda-vidas ali, porque o veranista está incomodado, está reclamando, então não fica a carcaça como fica ao longo do ano, naquele processo natural de decomposição que deveria ser o que a gente deveria fazer, né? Muitas dessas mortalidades durante o ano são por causas naturais, ou seja, os animais morreram por uma doença, alguma virose no mar e acabam aparecendo na beira da praia. O ser humano, por desconhecimento, Deu um ele tem... corte aqui. Opa. Tá me ouvindo? O ser Agora humano, voltou. por conhecimento, ele tende a achar que tudo que aparece na beira da praia é devido ao ser humano. Foi um impacto antrópico, foi o ser humano que matou, e isso não é verdade, né? A maioria dos animais que aparecem em números absolutos, se a gente pegar, por exemplo, os pinguins, né, que são os que morrem em milhares todos os anos, eles estão relacionados a causas naturais.
né? E a gente tem no verão agora, então, uma maior ocorrência, por exemplo, de tartarugas marinhas e toninha, que é uma espécie de golfinho pequeno, né? Não chega nem a 2 metros do adulto. Esse sim tem uma relação mais forte com capturas acidentais em redes de pesca. Então, esses aparecimentos, Paulo, por vezes chamam mais a atenção das pessoas porque eles são mais vinculados na mídia, mas assim, todos os anos ocorre. Eu faço isso aí desde 99 e aqui nesse nosso trecho entre Torres e Dunas Altas, numa periodicidade semanal desde 2012. Deu um corte novo. Nesse trecho entre Tramandaí e Dunas Altas, desde 2012, de maneira semanal. Tá. Não, é que no meu áudio aqui deu um corte. Deu um corte, por isso. Não, mas saiu tudo certo, Jimmy? A resposta dele? Ah, não, então tá. Eu que tô atrapalhando aqui porque tá dando corte no meu fone aqui. Tá, ok. Mas entendemos assim. Agora me diz uma coisa: o que a população, Maurício, ela deve fazer quando encontra nós aqui da mídia, a gente até já sabe, mas é importante que os nossos internautas, quem está nos assistindo agora, não tem essa noção do que fazer. Muita gente fica assustado, os outros chamam o Corpo de Bombeiros, chamam o guarda-vidas, a prefeitura. Tá, aí, Paulo, para responder a tua pergunta, a gente tem duas situações, né? Tu me perguntou o que a gente faz. Se for vivo é uma coisa, se for morto é outra. Tá? Então, por exemplo, o animal morto, ele não tem problema nenhum, né? Às vezes as pessoas ficam, né, horrorizadas porque não está acostumada, acha fedorento. O animal é tratado muitas vezes como lixo, né? E é engraçado que às vezes tem um monte de resíduo plástico, as pessoas não se incomodam, mas uma carcaça de um animal que morreu por causas naturais, num ambiente que ele faz parte, né? Na verdade, quem está na beira da praia de maneira diferente somos nós, né? Ali é o lugar que o animal, quando morre, o mar joga para fora. Isso não tem nada de anormal, né? Então, nesse aspecto, assim, não teria nada de errôneo, tá? A gestão das orlas é feita pelas prefeituras, né? Então, a remoção, por exemplo, de uma carcaça, quando a pessoa está se sentindo incomodada, não é a responsabilidade do bombeiro, nem da Patran, nem do Seclimar, é da prefeitura. Obviamente, as prefeituras, por conhecerem nosso trabalho, também os guarda-vidas, enfim, e a Patran, o pessoal nos avisa porque a gente faz pesquisa. Então, às vezes, a gente vai lá, coleta as amostras e depois combina com a prefeitura para fazer o enterro da carcaça, no caso de um animal de grande porte, tá? Agora, vamos conversar sobre o animal vivo. Esse, sim, é o que dá problema, né? Dor de cabeça. O que acontece? Tem vários animais que aparecem na beira da praia por estarem morrendo por causas naturais. E nesse aspecto é uma coisa muito complexa, né? Eu vou te falar uma posição como biólogo, né? Ecológica. Um animal que está morrendo por causas naturais também não tem problema nenhum, tá? Embora o ser humano não consiga entender isso, né? Porque o ser humano é uma das únicas espécies que ele acabou com a seleção natural. A gente não tem mais mortalidade natural, a gente tem médico, vacina, a gente tem um ataque cardíaco, eu vou lá, faço uma ponte de safena, boto um stent. Então, o animal na natureza não tem isso. Se ele pegar uma virose, ele vai ter que lidar com essa virose e se ele não sobreviver, ele morre. Isso é normal na natureza. O ser humano não. E a gente acaba, às vezes, querendo humanizar os animais. A gente acha que tem que ir lá dar uma aguinha, tem que dar uma comidinha. A gente quer tratar o leão marinho, o elefante marinho, o lobo marinho como se fosse o meu cachorro, né? Eu quero dar raçãozinha, eu quero dar água, eu acho que ele vai ficar, tá passando calor. Esses animais, agora pegando os que são saudáveis e que saem da água por conta própria e retornam, né? Então, nem todo animal que sai da água está doente, nem todo precisa de ajuda. A maioria, 90% dos animais que aparecem na beira da praia não precisa se fazer absolutamente nada. Ele sai por conta própria, retorna por conta própria quando ele quiser. É o caso do lobo marinho, do leão marinho, do elefante marinho. E em alguns casos, os animais estão precisando de um auxílio do ser humano. Qual caso seria esse? Vamos dar um exemplo aqui que já faz 14 anos que não acontece aqui no nosso litoral. Antigamente, a gente tinha muito vazamento de óleo, às vezes nas operações ali da própria Transpetro. No passado, quem não lembra, né, quem é mais antigo, vocês vão lembrar que a gente ficava com piche no pé. Verdade. Né? No verão, sempre tinha que raspar com telha, tomar banho. Hoje em dia, o pessoal novo não faz a mínima ideia o que é isso. Por quê? Porque se melhorou as operações, não tem mais.
esses vazamentos. E, além disso, pode ter um descarte irregular em alto mar ali, feito por um navio ou por um barco. E aí, o pinguim, por exemplo, que é uma ave migratória, pode passar por aquela mancha de óleo, e aí o que vai acontecer? O pinguim, ele tem a pena dele tem uma impermeabilização natural, que faz com que ele fique na água e não fique molhado, e não fique, por exemplo, com hipotermia. A gente, quando vai surfar, né, a gente bota uma roupa de borracha, quando vai mergulhar, né, para aguentar o frio. A gente tem uma temperatura no corpo, quando a gente está saudável, 36,5, né? Todo mundo, isso é bem comum, todo mundo sabe. Quando a gente fica com ela acima disso, eu tô com febre, né? É o meu corpo reagindo. E se eu ficar com ela mais baixa, eu entro num estado de hipotermia. Então, a minha temperatura fica muito baixa, eu vou ter que ir para um hospital, vou ter que me aquecer, me hidratar. Então, o pinguim, a temperatura normal dele é 40 graus. Aqui, para nós, é 36,5, para o pinguim é 40. Quando ele pega óleo na plumagem, o que acontece? Aquele lugar que o óleo grudou, ele vai perder a impermeabilização, e ali vai ser um foco de perda de calor, de temperatura. Aí esse animal vai entrar em hipotermia, aí ele vai sair da água na beira da praia. Esse animal precisa de ajuda. Aí, por quê? Porque esse óleo que ele pegou no mar é culpa nossa, do ser humano, aí ele tem chance de sobreviver sendo cuidado, né? Restabelecendo a temperatura, depois ele tem que ser limpo, e aí ele pode ser devolvido para seguir a vida dele, ele não estava doente. Mas vem cá, Maurício, pode falar. Me diz uma coisa, pode acontecer um caso em que o pinguim, mesmo... que aconteceu ano passado, não aconteceu? Um pinguim teve, mas não estava ruim, não estava doente, né? Não teve um caso assim? De sair da água? É. Então, tem uma situação que já aconteceu algumas vezes no verão, que é uma época que não é comum de ter pinguins, né? Isso. O que acontece? O pinguim, ele se reproduz lá na Patagônia Argentina. São as colônias reprodutivas aqui do nosso lado do Atlântico. Então, né, tem 1 milhão de pares reprodutivos lá. Aí os animais, né, se reproduzem, nascem. Quando ele fica independente dos pais, ele começa a fazer um movimento de deslocamento aqui para o norte, né, da distribuição dele, e ele atinge aqui o sul do Brasil, os adultos também, tá? Os animais que estão no primeiro ano de vida, eles não vão retornar para a colônia, porque ele ainda não tem maturidade sexual, ok? Então, o animal que não se reproduz ainda não tem o que fazer na colônia. Então, esses animais, no primeiro ano de vida, vão ficar pelo oceano. E depois que ele completa 1 ano e 4 meses, ele vai fazer uma troca total da plumagem. E aí ele vai fazer a troca para a plumagem adulta. Quando esse animal precisa fazer essa troca da plumagem, ele desencadeia um processo bioquímico que ele precisa sair da água. E aí é a única vez que a gente vai ver um pinguim no nosso litoral saudável saindo da água. E aí ele não precisaria de absolutamente ajuda nenhuma nossa, ele teria que ficar tranquilo. Só que daí o que acontece? Ele sai numa praia super urbanizada no litoral norte, as pessoas ficam ligando para a patrã, ficam incomodando o bombeiro, achando que o bicho está doente. Dele. Querem dar água, querem dar gracinha. comida. E aí o que acontece? O bicho é retirado da praia, porque as pessoas ele não consegue, né, ficar ali. E aí é um erro muito grave, porque ele é levado, se ele é levado para o cativeiro, o que acontece? Ele vai estar correndo o risco de pegar doenças de cativeiro. Teve um ano que a gente recebeu 8 pinguins que estavam fazendo essa troca de plumagem, e eles morreram depois no Seclimar porque eles pegaram malária aviária, transmitida por um mosquito. Entende? Se tivesse ficado na beira da praia trocando a plumagem, não ia ter morrido nenhum. Então, isso as pessoas, né, que estão tentando auxiliar, depois não compreendem, porque não chega para elas essa informação. Então, isso é quando a gente fala para as pessoas que a gente não deve retirar o animal da praia, tem toda uma cadeia de eventos envolvida que só quem trabalha está por dentro. A mesma coisa os lobos marinhos. Um animal saudável, ele não quer sair da praia. Tu vai ter que capturar à força ele. E esse foi um trabalho também que a gente desenvolveu com o Comando Ambiental da Brigada Militar a partir de 2008 e que funciona muito bem hoje. Antigamente, qualquer lobo marinho que aparecia na beira da praia era retirado e levado para o Seclimar. E muito animal saudável morreu de estresse nesse movimento. Hoje em dia, a patrã vai lá, olha, sabe que o animal não precisa ser removido, só que aí falta... embora a gente fale muito, divulgue muito, tu mesmo falou, né, que a seguida a gente está conversando com vocês, com o Sandro, com vários comunicadores, veículos de comunicação, sempre vai ter pessoas que nunca ouviram falar e que vão insistir e vão incomodar. Daqui a pouco tem pessoas que têm, né, ligações importantes. Uma vez se ligaram para o gabinete do governador, quando eu entrei no Seclimar. Na época,
o tenente Claudio Mira, ele foi obrigado a ir na praia retirar um lobo, porque ele recebeu uma ligação. Depois a gente começou a trabalhar, isso melhorou muito, né, para eles e para nós, né, e para os animais, né, que não se estressavam. Então, a gente tem essas situações, Paulo. O pinguim pode sair para trocar a plumagem, que vai ser o mesmo exemplo que teve daquele elefante marinho, que daí não é pena, né, mas é a pelagem, o elefante marinho que ficou em cidreira ali desde dezembro, e aí é muito legal quando a gente consegue que o animal fique no local sem ser removido, e depois ele voltou e foi embora, e aí a gente consegue, então, comprovar para as pessoas, olha, o que a gente estava falando realmente aconteceu. Ele ficou ali o tempo necessário, trocou a pelagem e foi embora. E não precisa ganhar água, comida, ele está adaptado fisiologicamente. Tu imagina um urso, né? Todo mundo já ouviu falar que o urso hiberna, né? O urso vai ficar meses sem comer, ele é feito para isso. Então, o elefante marinho é feito para fazer esse processo, o pinguim é feito para fazer o dele. Então, os animais, a natureza, na verdade, ela não precisa da gente. É a gente que precisa. Na verdade, então, todo erro que a gente enxerga é o ser humano. Ser humano. Claro.